Olá! Hoje então eu vim fazer mais uma resenha de livros. Dessa vez eu vou fazer meio que uma resenha dupla, porque recentemente eu li um livro que me lembrou horrores um outro livro que eu tinha lido nesse ano. E aí eu resolvi fazer uma resenha falando um pouquinho de cada um. O primeiro livro é esse daqui, O Caso Morel, do Rubem Fonseca. E esse livro tem uma história engraçada porque um colega meu de trabalho, um belo dia, falou que estava lendo, falou que tinha lido esse livro e que tinha amado e que queria saber minha opinião para discutir o final do livro e tal, porque o final é meio ambíguo, e aí ele queria discutir com alguém, como eu gosto de ler, ele se ofereceu para mim emprestar. E eu sei dizer que eu li esse livro em um dia, porque além dele ser curtinho, ele tem tipo 165 páginas, a leitura é bem fluida, é bem fácil de ler. Não tem tipo umas palavras muito difíceis, nem umas considerações muito complexas que você tem que ficar meia hora pensando a cada página, o que é bom de vez em quando. E enfim, eu li super rápido e gostei muito desse livro. Então, o que é O Caso Morel, basicamente? É um suspense, livro de suspense, que gira em torno de um artista de vanguarda, que é o Paul Morel, o personagem que dá o nome ao livro. E ele tá na cadeia por um crime que você não sabe se ele cometeu ou se ele tá sendo injustamente acusado até então. Então, ele tá lá na cadeia, mas ele, tipo, é meio que um intelectual, sabe? Ele é artista, então ele lê muito, ele é muito inteligente, sabe conversar sobre várias coisas. E um belo dia ele resolve que quer escrever um livro sobre a história dele. E aí ele fala com o advogado dele ou algo assim, e eles arranjam de ir o Vilela, que é um escritor, meio que pra dar consultoria pro livro do Morel. Então ele vai visitar esse cara na cadeia e aí lê os manuscritos, digita, né, passa pro computador, enfim, ele vai dando assistência e aí ele começa a ficar interessado na história do Morel. Quando o tempo vai passando, ele vai meio que se identificando com a trajetória, com a história de vida dele, e aí eles ganham uma certa cumplicidade ao longo das páginas. E é muito interessante porque a narrativa se dá em dois momentos. Tem o momento que está se passando atualmente, né, que é tipo o Morel na cela, o Vilela indo visitá-lo, conversando sobre o livro dele e tal, e o livro do Morel, que nada mais é do que a história da vida dele. As mazelas dele com mulheres, ele tem tipo um harém em casa, ou alguma coisa do tipo, e aí ele vai contando a relação dele com essas mulheres de personalidades completamente distintas, e ele vai contando as coisas que o levaram àquele desfecho que o fizeram estar na prisão. E aí, conforme ele vai escrevendo o livro, essa história vai se desenrolando. Então, você tem acesso tanto às impressões do Vilela e tal sobre o caso, sobre o Morel, quando eles estão conversando na cadeia, e tem acesso ao que se passa na cabeça do Morel, no fim das contas, porque é o que ele está escrevendo no livro dele. E eu achei muito interessante essa forma de narrativa, que é tipo um livro dentro do livro. Enfim, achei muito interessante a forma como o Rubem Fonseca construiu a história dele. Eu achei que a história em si é muito simples, mas a maneira como ele construiu a fez ficar interessante, fez você querer ler pra saber o que acontece depois. O que eu achei bem interessante nesse livro é que o Morel, ele tem umas críticas sociais e em relação à arte que eu acho muito coerentes, assim. Então, tem várias citações no livro que me fizeram ficar pensando. Uma parte que ele fala, por exemplo, eu acreditava que era possível existirem laços de família que não fossem